Eles a chamavam de Casa da Bruxa. Matthew Cross estava voltando para casa com seu irmão mais novo ao anoitecer. Ambos estavam andando de bicicleta depois de algumas horas de brincadeira com alguns amigos. Nick Cross, o irmão mais novo, disse à polícia que eles ouviram algo nos arbustos, atrás da linha de árvores ao lado da estrada. Matthew deixou sua bicicleta e foi ver o que era. Nick disse que seu irmão gostava de animais. Ele sempre ia atrás deles. Matthew entrou na floresta, passou pelo mato e nunca mais saiu. Mas Matthew não foi o primeiro garoto a desaparecer de nossa cidade. No final do verão de 1939, 4 meninos desapareceram, sendo que o mais notório deles foi Jason V. Allen, porque ele foi levado não da estrada, mas de seu quarto, enquanto toda a família estava em casa. Essa foi também a mesma época em que as pessoas relataram avistamentos de uma mulher que mais tarde ficou conhecida na cidade como a Bruxa. Meu avô não falava sobre isso, mas ele conhecia um desses garotos. 1 ou 2 semanas após o desaparecimento de Matthew, foi quando meu pai me contou sobre os diários de meu avô. Isto é o que ele escreveu. 12 de janeiro de 1972. O Dr. Epstein, meu analista, quer que eu escreva sobre Pat. O que aconteceu com Pat me afetou de uma forma que nunca poderei descrever nestes diários, mas sua morte não é a razão pela qual não me recuperei. O que Norma e o Dr. Epstein não sabem é que tudo, desde a minha insônia até a depressão e as crises de alcoolismo, teve origem em uma única noite, após a morte de Peter. Pat desapareceu em agosto e ninguém nunca mais o viu. Ninguém além de mim. Lembro-me de que era outono, as folhas já haviam mudado de cor e estavam espalhadas pela rua quando as árvores começaram a morrer. Não podíamos sair depois das 4, a cidade inteira estava em um frenesi, a polícia procurava em todas as valas e arbustos pelo mais novo garoto desaparecido, Johnny, que foi levado enquanto acampava na floresta com seu grupo de escoteiros. Todas as noites eu via lanternas vasculhando o bosque atrás de nossa casa. Fui questionado algumas vezes sobre o que havia acontecido com Pat, mas tudo o que eu sabia era que, da última vez que vi meu amigo, ele estava bem. Ele acenou em despedida e sorriu enquanto corria pela estrada de terra, indo para casa. Da janela do meu quarto no primeiro andar, observei a polícia vasculhando a mata, na esperança de encontrar alguma pista. Um dia, eles encontraram. Mas não era uma pista, era Pat. Seu corpo. Ele não estava no bosque. Ele estava na casa. Nunca conseguiram descobrir como ele morreu. A funerária cheirava a flores, de todos os tipos. Gostei das fotos que colocaram dele, isso me fez sentir como se ele tivesse sido uma pessoa real, não apenas aquele garoto que morreu. Também gostei de ver que eu estava em algumas dessas fotos. Isso também me fez sentir real. As pessoas estavam chorando em todos os cantos da sala, embora algumas apenas ficassem paradas sem jeito. Outras falavam em sussurros. Meus amigos estavam lá, mas os pais deles não nos deixavam conversar porque fazíamos muito barulho. Finalmente, entrei na sala de exibição. Eu nunca tinha visto um cadáver antes. Pat estava vestido com um terno cinza. Era estranho vê-lo assim. Ele nunca tinha usado um terno antes, parecia errado colocá-lo em um agora. Quando fui até o caixão e me ajoelhei para orar, olhei para ele. Percebi que ele não estava mais lá. Seu corpo parecia uma concha. E ele parecia menor do que realmente era. Naquele dia, eu realmente acreditava que as pessoas tinham alma. O que quer que fosse que fazia de Pat, Pat havia desaparecido dele. Na noite do funeral, fui acordado por uma batida na minha janela. Quando acordei pela primeira vez, não tinha certeza se tinha ouvido ou se tinha sonhado, mas depois veio de novo. Havia lua cheia lá fora, o que iluminou as cortinas atrás da minha janela o suficiente para que eu pudesse ver uma forma. Pensei que fosse um de meus amigos, Cal ou Lucas. Levantei-me e fui até ele. Ele ainda estava usando o terno. A cortina dificultava a visualização de qualquer detalhe, mas eu podia dizer que era ele e podia ver o branco de seus dentes. Ele estava sorrindo. Eu não tinha certeza se estava acordado ou sonhando. Então, fiquei ali parado. Com muito medo de me aproximar. Então, Pat saiu da janela. Ele simplesmente se afastou. Novamente, tudo o que eu podia fazer era ficar ali. A louça caiu na cozinha, e presumi que ele tivesse entrado pela janela aberta sobre a pia. Encostei meus ouvidos na porta e fiquei ouvindo. Senti-me péssimo e envergonhado. Meus pais estavam lá fora. Eu podia ouvi-lo se movimentando do lado de fora da minha porta. Agarrei a maçaneta com muita força e nunca tive tanto medo em minha vida. Depois que os sons diminuíram, tomei coragem para ir até lá. Encontrei os pratos no chão da cozinha, mas nada mais. Nenhum passo sujo, nenhum odor desagradável.
Talvez não fosse ele. Talvez fosse. Qualquer uma das opções era aterrorizante. Por volta dessa época, as pessoas começaram a dizer que tinham visto a bruxa. Havia um casal do nosso colégio que foi para a floresta para curtir. Não era muito longe da antiga casa. Quando começaram a se beijar, disseram que viram uma mulher, correram e nunca mais olharam para trás. As crianças perguntaram por que eles tinham tanto medo dela. O menino disse que eles correram porque a mulher parecia louca. Mas a garota disse aos amigos que eles correram porque a mulher não era humana. A polícia os interrogou. Agora que havia meninos desaparecidos e um morto, a polícia estava perguntando sobre tudo. O menino que foi levado de sua casa, Jason VL, sua irmã mais nova disse que ele entrou no banheiro e nunca mais saiu. Eu nunca consegui entender isso, e ainda não consigo, mas, anos mais tarde, percebi. Meu amigo cresceu e se tornou policial aqui, e um dia conversamos sobre Pet e os outros, e perguntei se eles encontraram algo na casa das bruxas, que era como todos começaram a chamá-la. Ele disse que a maior parte estava vazia, mas no andar de cima havia um quarto com uma cama muito pequena e 4 pedaços de corda velha amarrados em cada coluna. E em uma das gavetas havia um desenho de criança. Ele não o descreveu, apenas mencionou que era um pouco assustador e que na parte inferior havia um texto, que estava mal escrito e era difícil de ler, mas ele tinha certeza de que dizia: "Não olhe no espelho". Eventos reais na casa da bruxa mexicana. Não acredito no paranormal e sempre tentei encontrar a lógica por trás de tudo. Até hoje não acredito no paranormal, mas há alguns eventos em minha vida que me fizeram questionar minhas crenças. Na época desses eventos, eu morava no México, e minha mãe, que é muito católica e acredita no paranormal, costumava ir com uma senhora idosa que morava na periferia da cidade onde morávamos. Estou falando de uma viagem de 30 minutos até uma área rural. Ela fazia uma limpeza religiosa, uma Olimpia, mas também ia o tarô para ela. Por ser o irmão mais velho, eu geralmente ia com ela e ficava dentro do carro, porque não acredito em nada espiritual naquela época, não tínhamos celulares, e eu saía do carro para pressioná-la a ir embora. Eu estava com medo de minha mãe dirigir tarde da noite em uma região famosa pelo desaparecimento de pessoas. Quando entrei na pequena casa de madeira, e merda, sei que isso parece ficção, mas esses eventos são reais, a senhora abriu bem os olhos e me disse que eu precisava de uma limpeza. Achei que ela estava apenas tentando conseguir mais dinheiro, mas ela não pediu dinheiro à minha mãe. Fiquei sabendo que minha mãe levou algumas compras para ela, e foi assim que ela pagou. Recusei educadamente, porque não sou religioso e acreditava menos ainda nas Olimpíadas, como são chamadas no México. No entanto, ela insistiu porque eu tinha fortes vibrações negativas. Eu concordei para acabar com isso. Essa não foi a primeira vez que alguém que trabalha com magia me disse isso. Em sua defesa, ela me disse coisas que mais tarde se tornaram verdade, como a doença da minha avó e outros acontecimentos em minha vida pessoal. Ela avisou minha mãe que ela conheceria uma pessoa que dizia ser algo, mas que era maligna. A parte assustadora começou depois de um ano de minha única Olimpíada, quando minha mãe decidiu que estava indo longe demais e que havia conhecido uma amiga no trabalho que também fazia isso. A mulher lia tarô e outras coisas estranhas, era de Chiapas, um estado do sul do México, e nós morávamos no norte do país. Desde o início eu não gostava dela, porque ela parecia uma pessoa má, não sei por que minha mãe decidiu fazer amizade com ela. Durante meses, minha mãe continuou a visitá-la, mas coisas estranhas aconteciam em sua casa, como luzes piscando, TV desligada, e minha mãe via coisas e ficava assustada. Ela tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino, e eu tinha um ótimo relacionamento com eles. Essa era a única coisa que me mantinha sã. Ela também me dizia as mesmas coisas sobre como eu precisava de uma limpeza. Minha mãe começou a gostar cada vez menos dela, porque ela começou a fazer mais magia negra, ou foi isso que minha mãe me disse. Conto a vocês esse histórico porque o evento que me marcou para o resto da vida aconteceu naquela casa. Aquela mulher maltratava seus filhos o tempo todo e, dessa vez, eles não podiam ver televisão por um motivo estúpido e injusto. Estávamos conversando, os adolescentes, em uma sala, e minha mãe e as mulheres estavam em uma sala separada. Até hoje não consigo entender o que vi. Havia uma luminária de chão no corredor entre a sala de estar, onde estávamos, e o quarto em que minha mãe estava. A luminária fazia sombra, e lembro que costumava olhar para ela sempre que estava entediado, esperando minha mãe sair do corredor. Dessa vez foi diferente, porque havia outra sombra ali. Parecia um ser humano pequeno, e estou falando de um ser extremamente pequeno. Tentei me convencer de que era a sombra de outra coisa, mas então vi a sombra se mover naturalmente. Como se estivesse tentando procurar alguma coisa ou algo, movendo os braços e flexionando as perninhas rasteiras.
Eu fico com medo, mas sempre tive essa vontade estúpida de ser corajoso e líder. Se isso fosse um filme, eu teria sido a pessoa que vai checar o som e morre estupidamente. Eu queria provar que aquela coisa não estava se movendo e que não existia. Portanto, decidi perguntar ao meu amigo José Luiz, o que é isso? Em cima da lâmpada. Você está vendo? Sua reação física me tirou a cor. Seus olhos se arregalaram e ele disse, me ignore. Não olhe para isso. Minha boca ficou seca, mas continuei olhando. Eu podia acreditar que aquela merdinha era real. Então, minha mãe gritou, e todos pularam. A mulher lhe disse que estava tudo bem, que não era nada. Minha mãe educadamente se recusou a ficar mais tempo, pois já era tarde. Virei-me para tentar ver o homem pequeno, mas a sombra não estava mais lá. Perguntei à minha mãe o que havia acontecido, e ela disse que tinha visto o rosto de um homem pela janela e apenas metade do corpo. Ela ainda acha que eu tenho alguma ligação com o paranormal, o que não é verdade, mas usei a desculpa de que podia sentir algo maligno vindo dela para convencê-la a nunca mais voltar lá. Eu realmente senti isso, que ela era maligna e que poderia nos prejudicar. Revisei o momento em minha mente e repassei os eventos inúmeras vezes. Ainda acho que vi outra coisa e que minha mente me pregou uma peça. Já tive outras coisas em minha vida que não têm respostas, mas essa foi a única vez em que recuei e não dei uma segunda olhada. Uma bruxa de verdade. Olá a todos. Esta é a quarta história de uma série de histórias que estou escrevendo aqui, referentes ao meu vilarejo e seus arredores. As histórias estão associadas a situações paranormais das quais eu ou alguém que conheço foi testemunha. Para fins de descrição, o local exato não é mencionado. Entretanto, de modo geral, meu vilarejo está localizado no sul da Europa. Para um pouco mais de conhecimento, a história do vilarejo começa bem cedo. Embora a pesquisa arqueológica tenha mostrado a existência humana na área desde a Era Neolítica, o vilarejo em si é mencionado historicamente pela primeira vez durante a época do Império Romano com um nome diferente. O vilarejo em si era atormentado por diversos fatores: guerras, pragas, secas, incêndios florestais, etc. Mas seu povo sobreviveu ao longo dos séculos, embora sua localização original tenha mudado devido a essas circunstâncias, sua história sobrevive por etnologia e tradição. Essa história específica sempre me pareceu muito estranha e aterrorizante. Especialmente porque eu estava no quintal da casa onde vivia uma bruxa. Lembro-me muito bem daquela vez, na praça de minha aldeia. Naquela época, eu era adolescente e estava jogando futebol com alguns amigos. Acidentalmente, chutamos a bola para o quintal de uma casa abandonada, logo atrás do pátio da igreja do vilarejo. Eu me ofereci para ir buscá-la. O pátio quase não tinha cercas e não foi difícil para nós irmos buscar a bola lá. Era verão naquela época, a grama estava amarelada por causa do calor, mas era bastante longa porque não era cortada há muitos anos, então tomei cuidado para não tropeçar acidentalmente em um ninho de cobras. A casa em si era pequena, com as janelas quebradas e o telhado meio destruído pelos anos passados. Não dei atenção a ela, pois estava tentando localizar a bola sob o céu do pôr do sol. Eu a encontrei a alguns metros de distância de uma das janelas da casa. Peguei a bola e, assim que me virei para sair, senti um calafrio percorrer minha espinha, como se alguém estivesse atrás de mim e estivesse me observando. Virei-me e, às minhas costas, estava uma das janelas da casa. Mas não havia ninguém lá dentro. As janelas, tanto o vidro quanto as molduras, estavam quebradas e sem cortinas, de modo que eu podia ver o interior. Mesmo assim, tive uma sensação inquietante. Que alguém estava me observando daquela casa. Saí do quintal assim que pude. Continuei jogando futebol com meus amigos e brincando de esconde-esconde. Agora eu evitava aquela casa, pois aquela sensação estranha ainda residia em meu peito. Um certo pavor. No dia seguinte, meu irmão mais velho estava em casa, ele havia retornado de uma conferência. Ele é teólogo e estuda religião há vários anos. Ele percebeu que algo estava me incomodando. Contei a ele o que senti no dia anterior. Ele assentiu com a cabeça e me deu um sorriso zombeteiro. Então, você se deparou com a casa da bruxa, não é? Olhei para ele chocado, bruxa? Mas ninguém mora lá. E nós temos uma bruxa no vilarejo? Ele balançou a cabeça, divertido, bem, havia uma. Ela não está mais viva. Morreu há muitos anos. E de forma bastante trágica. A sepse já havia começado enquanto ela respirava. Os vermes estavam saindo de sua boca enquanto ela ainda respirava. Ainda me lembro do nojo que senti. Meu irmão balançou a cabeça seriamente, há coisas piores na vida.
No caso dela, essa forma de morrer era um sinal, você sabe. Levantei uma sobrancelha, um sinal? Para quê? Ele assentiu com a cabeça e fez um gesto para que fossemos para o jardim e conversássemos lá fora. Pegamos algumas bebidas e nos sentamos lá, sob a luz do sol poente. Quando nos acomodamos, ele se sentou na grama, bebeu um pouco de seu café e começou a falar comigo sobre a bruxa da aldeia. Esta aldeia é muito, muito antiga. Há uma longa tradição do paranormal. Isso explica o clero que sempre esteve ativo no vilarejo, para abençoar e proteger cada casa. De coisas como o que aconteceu com Ana. Como a história do vilarejo é antiga, com todos os lugares que têm a ver com guerras, fome e mortes múltiplas em geral, uma escuridão pode cobrir a área. Não se trata apenas de um caso aqui, mas muitos lugares têm essa aura. Um aperto que você sente instintivamente em seu peito. Que algo não está certo ali. Que alguém ou algo está observando. Ou que a atmosfera é pesada. Essa atmosfera às vezes era identificada pelos antigos gregos e romanos como miasma. Agora, essa escuridão pode ser afastada. Entretanto, algumas pessoas querem usar essa escuridão para seus próprios fins. Os feiticeiros geralmente fazem isso, especialmente perto de locais de morte violenta. Às vezes, eles querem estar perto de um lugar sagrado, como uma igreja, para praticar sua arte e zombar da santidade do lugar. Mas e a magia branca? A magia que é usada para o bem? Perguntei-lhe curioso. Ele balançou a cabeça. Se você pinta um demônio de preto, branco ou verde, a essência demoníaca dele diminui? Eu balancei a cabeça negativamente. Bem, é mais ou menos isso que está acontecendo com a magia branca e a magia negra também. O fim não justifica os meios, especialmente quando se trata do espiritual e do oculto. Há regras muito rígidas que precisam ser seguidas. Porque se você se perder na escuridão, é muito difícil voltar. Especialmente com a magia e sua falsa pretensão de lhe dar poder. Porque o que importa é o poder e fazer você se sentir poderoso e especial. Se você quiser realmente ajudar alguém, usaria uma forma comum e segura ou uma forma extraordinária e arriscada apenas para atrair a atenção? Assenti com a cabeça, entendendo o que ele queria dizer. Essa bruxa, bem, os rumores sobre ela estavam bastante divididos. Até mesmo os vizinhos tinham medo dela. Eles não sabiam como lidar com ela. Muitos, porém, durante a lua cheia de agosto, a maior lua cheia do ano, a viram várias vezes do lado de fora do quintal. Ela invocava a lua e a arrastava para baixo dos céus. Aparentemente, ela conseguia extrair um líquido dela. A lua? Isso é absurdo, um planeta não é arrastado para baixo dessa maneira. A Terra seria destruída. Ele riu da minha confusão. O que é magia em sua essência, irmão? Olhei em seus olhos, lembrando-me de algo que havia lido há muito tempo. Uma ilusão. Exatamente, ele disse divertido, mas sua expressão ficou séria. Para seus vizinhos intrometidos, parecia que ela tirava a lua dos céus e extraía um líquido dela para seus feitiços. Ela poderia estar, na minha opinião, usando a imagem da lua para mascarar o que realmente estava fazendo e de quem estava obtendo esse líquido. De outra bruxa ou mago ou de algo sombrio e desumano. Arrepios percorreram minha espinha novamente, e eu realmente senti que alguém estava me observando da casa dela ontem. Ele olhou para mim com seriedade e, quem sabe, as almas das pessoas que não tiveram um funeral ou que simplesmente não descansam em paz ficam à espreita nos locais onde suas mortes ocorreram. Às vezes, os feiticeiros simplesmente se juntam ao miasma. Talvez tenha sido algo que ela invocou em sua casa e que ainda se esconde lá. Outra coisa que sei sobre ela é que dava conselhos aos fazendeiros sobre como obter mais colheitas. No entanto, embora seu método proporcionasse uma colheita abundante, o sabor era amargo. Portanto, impossível de consumir, sem falar na venda. Então, mesmo que ela quisesse ajudar, os resultados eram amargos. Ele assentiu. Lembra-se do sinal que mencionei? Os vermes já estavam comendo quando ela estava morrendo e eram visíveis em sua boca? Bem, isso foi testemunhado pelo médico local e por alguns vizinhos de bom coração que tentaram consolá-la em seu leito de morte. A maneira como alguém morre pode mostrar um grande pecado que cometeu, os meios com os quais o cometeu e, ao contrário, uma grande bondade que proporcionou. Os feiticeiros usam a boca para invocar demônios a fim de comandar os elementos e afetar a natureza. Para ferir os humanos ou, às vezes, tentar ajudá-los. Talvez, pelo fato de ela não ter um histórico de boas ações, a boca tenha sido o início de sua morte tortuosa. Feitiçaria é feitiçaria, independentemente de ser boa ou ruim, e o padre da aldeia estava convencido de que ela era de fato uma bruxa, quando os aldeões descreveram a ele sua morte torturante. Acenei para ele com a cabeça.
Senti-me aterrorizado, mas também triste. Ela morreu de uma forma tão horrível. Independentemente de ela ser boa ou má, se era realmente uma feiticeira ou não, essa foi uma morte dolorosa. Depois daquele dia, toda vez que eu ia brincar com meus amigos, nunca mais me aproximava daquela casa à noite. Eu sempre ficava longe quando brincava de esconde-esconde. O que realmente me aterroriza nessa história até hoje é quando percebi que o quintal dela fica logo atrás do quintal da igreja, do outro lado do santuário da igreja. Bem na cerca de pedra da igreja, na qual vi a figura com os olhos vermelhos brilhantes tantos anos atrás. Então, talvez, o que eu e meus amigos vimos durante todos esses anos foi algo que a bruxa havia invocado.